Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos referente à parte de análise dimensional, né? Hoje esse é o desenho, né, que a gente vai estar interpretando aí os valores, né? Aqui a gente tem uma relação de distância para a localização desses dois furos, né, tomando como base a referência dessa face aqui da peça, né? E a gente tem aqui essas duas tolerâncias aqui indicadas, né? 20 mais ou menos um centésimo e 55 mais ou menos um centésimo. Fora também o próprio diâmetro do furo, que é o 12H8. Né? Referente a o 20 mais ou menos um centésimo, né? A gente tem como variação, né, a indicada, né, um centésimo de milímetro, né? Ou seja, essa peça aqui ela vai poder variar de 19,99 até 20,01, né? Ou seja, indicando um campo de tolerância de 0,02. Lembrando que o campo de tolerância é a subtração do maior afastamento em relação ao menor, né? 20,01 menos 19,99. Né? Então vai nos dar um campo aí de 0,02. Né? Lembrando que esse aplicativo que eu uso aqui para digitar, ele não coloca acento, né? Está sem acento. Bom, então aqui a gente tem referente ao primeiro. O segundo está aqui indicado, 55 mais ou menos um centésimo também, ou seja, a gente vai ter 55 mais ou menos 0,01, né, e a variação dele é de 54,99 até 55,01. Né? Então o campo de tolerância apresenta a mesmo valor, né, 2 centésimos de milímetro. Né? E aí nesse caso aqui são valores bem difíceis, né, de serem fabricados, né, haja vista a precisão do campo de tolerância. Né. Referente ao 12H8, né, é um valor de tolerância de ajuste. Né, em relação à tabela, o 12H8 ele apresenta essa variação aqui. Né, aqui está a tabela, né, aqui identificando o H8. Vou botar aqui identificando o H8. Aqui onde o 12 vai estar contido, né, que é de 10 a 14, e aqui a variação possível. Né? Então, nesse caso aí, o 12, H8, ele vai poder variar de 12 até 12,027, né? Ou seja, indicando o campo de tolerância aí de 0,027, né, milésimos de milímetro. Então, nesse caso, o furo ele tem um campo maior do que a distância entre a face de localização, né, em relação ao centro dos furos. Né? Então, o último vídeo que a gente fez, né, o campo de tolerância mais preciso era o do furo, e nesse agora a gente observa que a distância, né, entre faces ela tem uma precisão maior, haja vista que o campo é menor. Né? Ou seja, esse campo aí da tolerância de ajuste é de 0,027, enquanto os outros eram de 0,02, né, o 0,020, né? Então, esse daqui ele ainda tem uma relação maior, né, de tolerância em relação a distância, né, da face entre o centro dos furos. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao análise do projeto mecânico, né, referente ao desenho dessa peça aqui. Né, a gente já verificou esses elementos aqui, né, desse lado esquerdo, e agora a gente vai ver os outros elementos para finalizar a interpretação. Né, começando aqui pelo comprimento, né, o comprimento total da peça é 95 milímetros, né, mais 5 centésimos. Né, observação importante, a gente falou no primeiro vídeo sobre a questão do diâmetro da peça, né, bruto, né, mas não falou sobre o comprimento. O comprimento da peça é 100 milímetros e o comprimento total dela aqui é 95, ou seja, 5 milímetros menor do que o comprimento inicial da peça. Né? Então aqui a gente já sabe que não vai ter como fazer a peça com uma única fixação, como é uma peça cilíndrica, né, ser fixada no torno, então a gente não tem como fazer ela em uma única fixação, nesse elemento que eu estou colocando em vermelho aí, simulando a castanha
de fixação do torno, né? Então não tem como fazer de uma única vez. Vir e executar o ciclo de contorno da peça, né? Para a usinagem dela, eu vou ter que fazer uma parte e depois virar a peça para fazer outra parte, né? Então fica aí essa observação, né? Ela vai ter que ser feita aí de dois pegas, né? Como o pessoal fala normalmente nas oficinas. Bom, aqui a gente já sabe que o comprimento dá para fazer 95 milímetros, né? Menos 5 milímetros do comprimento bruto da peça. Ela tem uma tolerância de mais 5 centésimos, né? Então significa que ele pode variar aí de 95 milímetros até 95,05. Aqui embaixo a gente tem aqui dois canais na sequência, né? Ele está mostrando aqui como um detalhe, né? O detalhe X. Ele está aqui do lado, ele está em escala de ampliação para você visualizar melhor. E aqui ele traz as informações referentes ao comprimento do canal, ressalto, canal e altura, né? Que tudo com 4 milímetros, né? Então mostra aqui em detalhe para não ficar com muitas cotas no mesmo, no único projeção e não ficar bem diagramado, né? Ou seja, você tem uma boa visualização do elemento, né? Então aqui a gente já tem essas informações. O raio aqui da peça de 5 milímetros, né? Então esse raio aqui é de 5 milímetros, levando em consideração esse perfil da mesma. Aqui na frente tem um elemento roscado, M20 por 2, né? Ou seja, uma rosca métrica de 20 milímetros, né? Com passo específico de 2 milímetros. Aqui comprimento do elemento roscado, né? 15 milímetros. Comprimento até o final do canal de saída da rosca. Comprimento, né? Até iniciar o canal de 4 milímetros. E aqui a gente tem esse diâmetro maior aqui, né, que é 32 menos 2 centésimos, né, a tolerância dele, né? Então nesse caso aqui, como é 32 menos 2 centésimos, significa que ele vai poder variar de 31,98 até 32 milímetros. Isso aí é o diâmetro final dele. Bom, todo o elemento mecânico, né, a ser analisado, você deve levar em consideração que todos os aspectos eles têm que possuir um encaixe, né, de segmento lógico, né? Exemplo, para essas informações aqui serem validadas, a gente precisa desse comprimento aqui, né? Ou seja, qual é o comprimento que eu vou ter da face dessa peça aqui para poder iniciar esse ciclo aqui de canais, né? Então você vê que a informação está ali contida, né? Para eu fazer esse chanfro aqui de 6x6, né? Como é que vai ser o início dele, o comprimento dele está aqui informado, né? Então sempre fica atento com essas condições de lógica no detalhamento do desenho, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.